Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 10 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão de Relações Exteriores debate a ameaça de suspensão na venda da energia de Itaipu pelo Paraguai. Senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, se licencia por 4 meses. Suplente já tomou posse. TV Senado terá canal aberto em Curitiba. E veja como foi a audiência ontem na Comissão de Assuntos Sociais sobre o cover artístico e o repasse desse valor aos músicos. Agora, no Senado em Dia. A notícia de que o governo paraguaio pretende interromper a venda da energia excedente de Itaipu para o Brasil repercutiu no Senado. Os parlamentares lembraram que a medida não terá efeitos imediatos e esperam receber um comunicado do Itamaraty para saber como o governo brasileiro vai agir. De acordo com o Tratado de Itaipu, metade da energia da usina vai para cada nação. O Paraguai utiliza cerca de 10% da parte que tem direito e vende o restante ao Brasil. Em nota publicada na página do governo paraguaio, Federico Franco disse que não vai mais ceder essa energia excedente. O objetivo é reforçar o parque industrial e gerar mais empregos no país. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso paraguaio e deve ser enviada pelo Executivo até dezembro. No Senado, alguns parlamentares acreditam que a medida é uma represália ao ingresso da Venezuela no Mercosul. O Paraguai não aprova a nação venezuelana, que foi aceita justamente quando o país está suspenso do bloco. O que o Brasil fez em relação ao Paraguai foi violar uma regra jurídica de um tratado internacional, tratado de criação do Mercosul. Isso produz reações em cadeia. Na Comissão de Relações Exteriores, senadores destacaram que a medida vai trazer mais prejuízos para o Paraguai do que para o Brasil. A Itaipu Binacional é a maior fonte de receita daquele país e não tem o que fazer com o excedente, porque não tem nem mesmo linhas de transmissões que estão sendo construídas agora numa parceria com o governo brasileiro. O que pode realmente estar havendo é um estudo no sentido de mandar para o Congresso e ter apreciação a longo prazo, e aí sim, com conversações diplomáticas apropriadas para entendimentos futuros, mas não vejo nenhum sinal de uma atitude abrupta por parte do governo paraguaio. O presidente da comissão, Fernando Collor, lembrou que a notícia não foi confirmada oficialmente pelo Itamaraty e acredita que o Paraguai não estuda quebrar o contrato firmado com o Brasil antes de 2023, prazo de validade do Tratado de Itaipu. Por notícias da imprensa, somente nós não podemos nos deixar levar. Mas, de qualquer forma, já foi solicitado ao Ministério das Relações Exteriores para qualquer afirmação oficial nesse sentido, que esta comissão seja imediatamente comunicada. Quais as vantagens e desvantagens de passar a responsabilidade pela educação básica para o governo federal? A pergunta dominou uma audiência pública ontem na Comissão de Educação. O representante do Ministério da Fazenda destacou os avanços que o Brasil vem experimentando na área da educação. Entre eles, o fato de o aumento na escolaridade ter permitido o crescimento da renda do brasileiro. A população, por cada ano de escolaridade, ganha crescentemente mais em relação à média geral dos países, e a maioria dos países, os estudiosos, convergem nisso. De 2007 a 2011, os investimentos em educação cresceram 140%. Mais do que qualquer outro setor, segundo dados apresentados durante a audiência pública. Ainda assim, persistem as desigualdades regionais, como no caso da educação básica, de responsabilidade dos estados e municípios, e que atende 43 milhões de alunos nos 5.564 municípios brasileiros. Existe uma correlação quase que direta entre as desigualdades e o tempo de escolaridade. Para o representante do Ministério da Educação, a questão é como assegurar um ensino de qualidade para todos em um país heterogêneo, desigual e marcado por tensões intergovernamentais. E a solução não passaria pela federalização da educação básica. Eu acho que a federalização da educação básica é uma ameaça, um grande prejuízo para a educação no Brasil, porque as nossas diferenças são tamanhas que exigem a capacidade de resolver o problema onde ele acontece. O que nós precisamos, como Ministério da Educação, é focalizar mais
na construção de capacidade de ter resultados na sala de aula. A federalização, tem que ser buscada, compatível com a descentralização gerencial e com a liberdade pedagógica e com padrões nacionais. Eu creio que isso é possível. Agora, isso parte de uma filosofia. A escola é diferente de uma para outra, mas a qualidade é a mesma. Eu acho que é uma proposta interessante para discussão, desde que nós entendamos que federalização não deve significar uniformização. Quer dizer, mas no sentido de que é importante que o governo federal estabeleça padrões uniformes de acesso à escola e de qualidade do ensino, que é uma questão fundamental para que toda criança brasileira tenha iguais oportunidades de ascensão social. Mais segurança para o país e a greve dos funcionários públicos federais foram assunto dos senadores no plenário de ontem. Na sessão, o presidente do Senado, José Sarney, também homenageou o centenário de nascimento de Otávio Frias, fundador do jornal Folha de São Paulo. Otávio Frias foi um homem que teve um papel fundamental na história de São Paulo e na história do Brasil. Lutou na Revolução Constitucionalista de 32, construiu com o projeto de Oscar Niemeyer o edifício Copan, um marco até hoje da arquitetura paulista e brasileira. Mas, sobretudo, ele foi o homem que fez a Folha de São Paulo, esse grande jornal que transformou a imprensa brasileira. A senadora Ana Amélia lamentou os prejuízos à população causados pelas greves do funcionalismo público federal e disse que só o diálogo pode resolver o impasse. É preciso haver, sim, um diálogo para que a população brasileira não sofra com essa postura de intransigência de parte a parte. O senador João Capiberibe defendeu a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública para reduzir a violência urbana e rural do país. Com a criação do fundo, nós teremos a possibilidade de criar uma política nacional de segurança pública. Os estados serão os executores dessa política, mas também serão os beneficiários dos recursos arrecadados pelo fundo. Em que situações o cover artístico pode ser cobrado? Como os bares e restaurantes devem repassar o valor aos músicos? Essas questões previstas no projeto de lei foram discutidas ontem numa audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Hoje não há normas para a cobrança do cover artístico. Cada estabelecimento decide como fazer. Essa questão do cover artístico é uma questão que ela é complicada, ela é difusa, porque ela não é regulamentada, né? Então, na hora que você tem direitos e deveres que não estão claros, nós temos como resultado na ponta muita insatisfação. De acordo com o projeto discutido na Comissão de Assuntos Sociais, para poder cobrar cover artístico, os bares e restaurantes têm que informar no cardápio em destaque o valor, os dias e horários das apresentações. Para que o cliente, quando entrar no estabelecimento, ele sabe que tem a música ao vivo, ali ele já sabe que tem um valor, né? E que esse valor vai ser pago independente da consumação que ele fez na casa. Para justamente quando acontecer a pessoa chegar e não quiser a música ao vivo, ou não quiser, sabendo que aquele horário já está pré-estabelecido para a música ao vivo, ele se retira do estabelecimento. É uma coisa fácil. O projeto ainda determina que os bares e restaurantes forneçam ao músico alimentação, bebidas não alcoólicas e um local para descanso de 10 minutos a cada 1h30 de apresentação. O estabelecimento também é obrigado a assinar contrato com o artista. Se a remuneração for baseada no valor arrecadado entre os clientes, o músico poderá conferir a cobrança do couvert nas notas de consumo. Caso o repasse seja inferior à arrecadação, o estabelecimento terá que pagar ao músico o triplo da diferença encontrada. Esse cover artístico chega na mão do músico, às vezes com 50%, às vezes com 30% apenas do que foi arrecadado. O músico, hoje não consegue ter um controle de exatamente quanto foi pago daqueles cover artístico naquele dia, naquele estabelecimento. Ou seja, a gente fica
à mercê da boa-fé que sempre parte do músico em acreditar que aquele valor que foi repassado no final do dia foi de fato sobre o couvert artístico. Os empresários reclamaram que o projeto aumenta os custos para um setor dominado por pequenas e médias empresas. Eu perco com o couvert, porque chega alguém de vocês lá, se vocês pagam o couvert, pagam em cartão. Eu só recebo daqui 30 dias. Eu pago 3% para o cartão e repasso à vista no dia para o músico os 80% do couvert. Nós estamos aqui louvando a iniciativa, mas preocupados com aquilo que eu tenho receio maior, que é que cada vez seja menor o número de empresas, de empresários que acreditam na importância da apresentação da música ao vivo e cada vez mais o músico brasileiro, o artista brasileiro vai ficar prejudicado naquilo que nós chamamos de mercado de trabalho do músico no país. Ao fim do debate, a relatora anunciou mudanças no projeto. O consumidor só deve pagar o couvert se ouvir no mínimo 15 minutos de música. O estabelecimento terá que repassar ao músico pelo menos 90% do valor arrecadado. E o contrato deverá ser mais detalhado para garantir melhores condições de trabalho ao artista. A questão é bastante complexa, mas hoje a gente avançou e eu acho que vai dar para fazer um bom relatório que contemple os direitos do músico, mas mais que tudo, também não restrinja o seu trabalho, porque senão a gente está dando uma facada em vez de ajudar. A Comissão de Agricultura iniciou ontem a discussão de um projeto que pode beneficiar os produtores rurais que utilizam a irrigação e a aquicultura. A comissão analisou o projeto que concede descontos nas tarifas de energia elétrica para irrigação e aquicultura. O relator da matéria considera que reduzir custos para os produtores rurais trará benefícios, inclusive para os consumidores. Ela desonerando, sendo uma energia mais barata, nós vamos consequentemente ter produtos mais baratos. Então esse que é o foco, trazer uma alimentação mais barata para o brasileiro. Mas o projeto não foi votado. O senador Flecha Ribeiro pediu vista, alegando que precisa de mais informações sobre as fontes financiadoras do benefício. Nós deveríamos fazer um estudo porque não diz quem é que vai bancar esse subsídio no custo da eletrificação rural. É necessário que o projeto seja claro. A irrigação é um fator crucial. Claro que, como argumenta o senador Flecha Ribeiro, é fundamental você definir quem é o pagador deste benefício. A Comissão de Agricultura também aprovou um requerimento de autoria do senador Valdemir Moca, convidando o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, para uma audiência pública. Eles vêm falar sobre o investimento em pesquisa científica para desenvolver a agricultura no Brasil. O senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, se licenciou por 4 meses, contando a partir de ontem, para tratar de assuntos particulares. O suplente já assumiu o cargo nesta quinta-feira. José Aparecido dos Santos, ou Cidinho, como é conhecido, começou a carreira política em 1990 como prefeito de Marilândia, em Mato Grosso. Foi reeleito em 2000 e 2004. Cidinho foi também secretário estadual de Assuntos Estratégicos. No discurso de posse, ele disse que vai continuar o trabalho do senador Blairo Maggi. Pretendo atuar junto ao movimento municipalista, onde sou originário, e a minha relação com o setor produtivo será de um trabalho efetivo em defesa do Estado como um todo. E quando falo em todo, me refiro ao pequeno produtor, desde o produtor de leite, do assentado, dos prodafianos e até mesmo da agricultura empresarial, pois considero todos importantes para o crescimento do nosso país. O projeto de reforma administrativa do Senado será relatado na mesa diretora pelo senador Ciro Nogueira. A informação foi dada ontem pelo presidente da Casa, José Sarney, em entrevista à imprensa. Na semana passada, ele apontou que gostaria de concluir a reforma até fevereiro de 2013, quando termina a sua gestão. Em abril, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou tanto o substitutivo do senador Benedito de Lira quanto o voto em separado do senador Ricardo Ferraço ao projeto de reforma. Um acordo firmado ontem entre o Senado e o Tribunal de Justiça do Paraná vai levar a TV Senado em canal aberto a Curitiba.
De acordo com o protocolo de intenções assinado pelo presidente do Senado, José Sarney, e o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Miguel Kfouri Neto, o Senado vai colocar à disposição do tribunal um dos 4 canais digitais que a TV Senado terá em Curitiba. Em contrapartida, o tribunal vai ceder o espaço para as instalações e cuidar da operação e conservação dos equipamentos. A TV Senado já firmou outros 7 acordos com assembleias legislativas em estados como Amazonas e Amapá. Já é o 8º estado que nós estamos expandindo e esperamos até o fim do ano, ou pouco adiante, em todo o país, todos os estados do país, nós tenhamos a presença da Rádio Senado e da TV Senado em parceria com os diversos órgãos. A importância é enorme para a publicidade, transparência, comunicação com o povo, fazer com que o judiciário chegue mais perto da população. A oportunidade que nós vamos dar ao cidadão de Curitiba e região metropolitana de assistir a TV Senado e os debates que são grandiosos, e nós estamos acostumados a participar nas comissões, no plenário, nas atividades cotidianas do Senado Federal. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.